E aqui no estúdio a gente vai falar sobre essa profissão, como é que esse profissional atua no combate ao câncer aqui em Barreiras. E para falar sobre esse assunto está aqui comigo o médico oncologista, doutor Diego Souza. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Lu, mais uma vez pelo convite. Queria agradecer aí a lembrança, né, pelo Dia do Oncologista. E mais uma vez estar aqui para falar sobre prevenção, sobre oncologia. Fico aí à sua disposição para tirar as dúvidas. Doutor, já explica para a gente quanto tempo de faculdade para chegar hoje atuando como médico oncologista, mais ou menos? A especialidade médica oncologia clínica, ela é considerada uma subespecialidade. Então, são 6 anos da faculdade, né, do curso de bacharel em medicina. Em seguida, o profissional ele tem que fazer 2 anos de residência de clínica médica e mais 3 anos de residência em oncologia clínica. Então, ao todo, aí, contando faculdade e especialização, no mínimo 11 anos. Sempre foi uma paixão, porque é uma área que você tem que ter muito amor, né? Porque você lida com vidas, com pessoas querendo viver e com muito medo da morte, né? Foi justamente esse sentimento, né, de tentar ajudar, esse sentimento de ver pessoas em sofrimento durante após logo a minha formação, onde eu trabalhei na enfermaria de oncologia, onde eu trabalhei na enfermaria de pacientes crônicos, que me despertou assim a motivação, né, para trabalhar nessa área, na tentativa de oferecer, né, o melhor acolhimento, oferecer o melhor tratamento. Acho que antes, né, quando eu me formei de fato, não tinha noção de que eu faria a oncologia clínica, mas durante a minha atuação como médico eu me deparei com essa especialidade e me apaixonei por ela e daí em diante eu não tive dúvidas do que eu queria fazer pela frente. Doutor, a gente acompanha o trabalho do senhor. Primeiramente, a gente queria parabenizar, né, por esse dia, pelo excelente trabalho. E a gente vê também aquelas pessoas que passaram por esses momentos e que saíram, conseguiram vencer o câncer. Como é que funciona isso? Como é que é isso para você, quando você chega e fala, caramba, essa pessoa venceu e eu ajudei? É muito gratificante, né? A gente se sente orgulhoso, de fato, de poder ajudar. Gostaríamos de ajudar muito mais, né? Porque para que a gente chegue nesse status, né, de pacientes sobreviventes do câncer, né? É assim que a gente chama. Esses pacientes, eles têm que passar pela prevenção, esses pacientes têm que passar pelos rastreamentos, né? Para que a gente possa detectar essas doenças de forma muito precoce e aumentar as chances de cura dessas doenças. Então, é todo um processo, né, que precisa ter um fluxo bem estabelecido, bem ajustadinho, para que haja a melhor chance, né, a maior chance possível desses pacientes ficarem bem, né, pelo restante aí da vida depois do tratamento. Mas, obviamente, é muito gratificante quando a gente consegue estabelecer toda essa linha de cuidado bem ajustada e bem direcionada ali. E, no final de tudo, o paciente segue sua vida com sua família, né, seguindo seus sonhos, né, planejando o futuro, né? Isso é muito gratificante, não tem preço que pague isso. Antigamente o câncer era uma sentença de morte, né? As pessoas sentiam, eu vou morrer. E hoje não, existe um tratamento, existe um cuidado. E muitas pessoas sobrevivem, graças a Deus e graças à tecnologia e também, como você bem colocou, a prevenção, né? Exatamente. Por muitos e muitos anos, a oncologia ela foi estigmatizada como pessoas, né, que estavam desenganadas da vida. E com o advento de tecnologias, com o advento do estudo sobre oncologia, o fato das doenças oncológicas se tornarem a segunda maior causa de mortalidade no mundo, isso trouxe luz, né, para essa especialidade e para essas doenças. E cada vez mais a gente consegue agregar qualidade de vida e sobrevida para esses pacientes. Então, hoje não é mais uma sentença de morte de fato, existe tratamento independente de qual seja o estadiamento da doença. E o nosso principal objetivo é sempre aliviar o sofrimento, né? Esse é um dos principais objetivos dentro da oncologia, independente ali do que a gente tenha ou não tenha para fazer ali de terapia ativa contra o câncer de fato. Aliviar o sofrimento psíquico, biológico, espiritual, né, social. Esse é um dos nossos objetivos dentro do tratamento oncológico. A gente ficou muito tempo aqui em Barreiras sem ter esse tratamento oncológico e hoje a gente já tem, já é uma realidade para o barreirense, para a região oeste da Bahia, que muita gente vem de fora justamente para ter esse atendimento. Queria que você falasse um pouquinho dessa realidade da oncologia aqui dentro da nossa cidade, Barreiras.
Exatamente, Lu. No ano de 2022 foi inaugurada a Unacom, né, no Hospital do Oeste. De lá para cá o serviço ele só cresce. O atendimento é oferecido pelo SUS a 36 municípios da região. Mais recentemente a gente teve a inauguração da radioterapia, mais uma tecnologia, né, que vai favorecer o morador dessa região a não ter que se deslocar 700, 900, né, 1.000 e tantos quilômetros para poder ter o seu tratamento completo aqui em Barreiras. Então a gente só tem a comemorar de fato. Obviamente que as coisas acontecem, né, de forma paulatina. Cada vez mais a gente vai agregando mais e mais tecnologias e valores assim no tratamento de fato. Mas nessa perspectiva, né, de 4 anos, a gente teve um crescimento enorme em relação ao tratamento oncológico na região. Muitos pacientes já foram beneficiados, muitos pacientes fizeram todo o seu tratamento em casa. E como qualquer coisa na vida, a gente precisa sempre pensar em melhorar, em pensar em trazer ainda mais qualidade e ainda mais proximidade, né, dos tratamentos aqui para o paciente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa data, o que ela representa para você como oncologista, para os seus colegas também. Antes a gente não tinha tantos oncologistas aqui em Barreiras, eu sei que o número ainda é pequeno para a quantidade de pessoas que precisam ser atendidas, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. A especialidade da oncologia, assim, o que a gente comenta é que existe um perfil de um profissional que atua na especialidade de oncologia que ele é muito parecido, né? Por conta de toda essa estigmatização que a especialidade gera. Então, no Brasil em si, a quantidade de oncologistas ela é limitada por uma questão realmente dessa seleção, né, do perfil profissional que é feita aí de forma pessoal e de forma também pelas residências. E falar e comemorar essa data, né, comemora um profissional que eu considero, né, obviamente falando aqui da minha perspectiva, eu considero um dos profissionais que têm a maior possibilidade de fazer um cuidado integral, porque a gente não consegue escapar, né, da necessidade de trabalhar em equipe multidisciplinar, em equipe multiprofissional, porque o paciente oncológico ele demanda muitos cuidados, né? E eu considero e eu digo aos meus pacientes que o oncologista, qual é o papel do oncologista? É ser o maestro dessa orquestra, né? É conversar com o cirurgião, conversar com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o nutrólogo, com a enfermagem, organizar todo esse cuidado para o paciente, né? Que demanda todos esses cuidados. Então, é muito gratificante comemorar todo esse esforço que a gente faz diariamente para trazer qualidade de vida e trazer sobrevida para esses pacientes, né? Queria muito agradecer sua participação, mais uma vez parabenizar pelo excelente trabalho, que é muito importante para todos nós, né, para as pessoas que são atendidas aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição para a gente conversar sobre saúde, principalmente. E obrigado aí pelas felicitações.